Então, pessoal, hoje a gente vai falar de manejo, né? E o manejo para a gente ele é uma parte muito importante, é o que impulsiona, né, o nosso trabalho. Ele faz acelerar os processos, né, quando a gente faz o manejo na hora certa, né? Então a gente está aqui no assentamento Mário Lago e a gente vai fazer uma andada agora, olhando áreas de diferentes idades, né, para observar diferentes manejos, né? Então primeiro a gente vai olhar esse módulozinho, né, que foi plantado tem 40 para 50 dias. Né? Depois a gente vai numa outra área, onde já tem uns 4, 5 meses. E depois a gente vai numa área mais antiga, uma área que já foi plantada já tem uns 5 anos. Né? Então a gente vai estar andando nessas áreas e vai estar conversando do manejo em cada momento. Né? O manejo, né, ele é muito importante, o manejo feito na hora certa. A gente mistura as plantas, a gente junta as plantas, como a gente já viu em aulas anteriores, né? Os consórcios, plantar muita árvore, pensando no extrato e a sucessão, né? E aí a gente vai organizando os plantios com esse manejo, né? Então aqui a gente tem uma área jovem, né, Zéza, que você plantou tem então esses 40 para 50 dias. E aqui a gente já vai observar alguns manejos, né? Se você pudesse contar um pouquinho só de como é que foi plantado, Zé, onde que estão as árvores, aonde que estão os consórcios, um pouco de como foi o plantio aqui pro pessoal. Aqui foi plantado assim, aqui era só mato. Na realidade a gente tinha até medo de vir aqui. Aí graças a Deus eu conheci esses garotos, os outros professores, Nelson, Joaquim, Paraguai, não posso esquecer todos, né? E aí eles vieram aqui e me deram a proposta. Nós entramos junto com eles, da gente estar fazendo desse jeito que eu amei. Porque antes a gente plantava só convencional, só o milho durante o ano e a gente não via grandes coisas. Daqui eu já tirei muita coisa, muita verdura, já entreguei muita verdura daqui e plantamos bastante glicídia, né, Namastê? Aqui, ali, tomate, a glicídia está indo que é uma beleza, tomate também. Então eu estou amando o projeto e tenho fé em Deus que a gente vai expandir bastante. Então aqui a gente está olhando, tem uma frase de um agricultor, né, que já faz agrofloresta há mais de 20 anos, o Pedro Baiano, ele fala assim que a agrofloresta ela não é uma foto, a agrofloresta é um filme, né? E é importante a gente entender que a gente está olhando para uma imagem de um filme, né? E aí nesse filme já aconteceram várias coisas, tem várias coisas que vão acontecer, né? Então aqui a gente está olhando canteiros onde foram feitos consórcios, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, aqui tem o brócolis, né, e a cenoura, né? São plantas que estão ocupando estratos diferentes, né, vivem tempo de vida parecido, né? Então o brócolis a gente colhe ele com 90, 80, 90 dias. E a cenoura também a gente começa a colher nesse momento, né, 80, 90 dias. Mas aqui tinha... O que tinha mais aqui, Zé, além dessas duas plantas? Rúcula, que ainda tem algumas que a gente precisa. E rabanete. E rabanete, né? Então, como a gente viu, né, nos momentos de plantio, né, a gente plantou junto o rabanete e a rúcula, para o rabanete criar a rúcula. No mesmo espaço, a gente plantou o rabanete em cima da rúcula, em cima da cenoura, desculpa. Rabanete em cima da cenoura. A gente colheu o rabanete, ficou a cenoura. Então são plantas do mesmo extrato, né, que a gente fala, tá? As alturas, os estratos, mas em tempos de vida diferentes. Então no mesmo espaço, né, aqui em cima da cenoura tinha rabanete. E não atrapalhou a cenoura, né, porque o rabanete ele vem rápido
Em 25 dias você colhe o rabanete, né? Então o rabanete ele cria a cenoura, a gente colheu o rabanete e ficou a cenoura. A gente vê que a cenoura não fica triste por causa disso, ela fica até mais feliz, porque ela foi criada por um rabanete, né? Agora, a colheita pra gente ela é fundamental, né? O que acontece se a gente plantar rabanete com a cenoura e a gente não colher o rabanete no momento certo? Qual é o nosso prejuízo, né? Não é só o prejuízo da semente e do tempo que a gente gastou. A gente fala que é um prejuízo sistêmico, né? O rabanete ele vai começar a entrar no que a gente chama de senescência, né? Que toda planta tem essa curva de crescimento, ela está crescendo, crescendo, crescendo. Uma hora ela estagna, ela entra em senescência. Quando ela entra em senescência, ela começa a mandar sinais de senescência através de hormônios, de estagnação. Então não é só o prejuízo do tempo e da semente que eu gastei, né? É um prejuízo sistêmico. O rabanete vai segurar o plantio, né? Então colher a planta no momento certo, pra gente é muito importante, porque o rabanete está criando a cenoura, né? Com 25 dias a gente colhe o rabanete e a cenoura fica ali naquele espaço. Aqui agora com 40, 50 dias, a gente já tem um outro manejo, né? Que é fazer o raleio da cenoura, né? A cenoura a gente plantou ela bem densa, né? Mais ou menos uma semente a cada centímetro. E agora é preciso vir fazer um raleio, né? A gente vai ralear, né? E aqui a gente já tem o que a gente chama de cenoura baby, né? Que é a cenourinha, o raleio, ele gera a cenourinha baby, a pequenininha. Pode fazer conserva, pode vender ela como cenourinha pequena, né? É importante fazer esse raleio, esse desbaste, vir aqui desbastando a cenoura, deixando mais ou menos uma cenoura a cada 3 centímetros, né? Ainda tem um outro rabanete que ficou para trás, né? Nesse momento também é fundamental tirar o rabanete, né? Porque senão ele vai começar a estagnar o sistema, né? Esse consórcio é um consórcio que a gente já faz há bastante tempo. Cenoura com rabanete. Cenoura, rabanete e brócolis, né? Brócolis, a gente fala que é extrato alto. Cenoura é extrato médio, né? A gente pode ter os dois juntos, só que a gente sempre recomenda que quando plantar brócolis com cenoura, né, é importante a gente fazer uma colheita nas folhas do brócolis, né? Aqui em Ribeirão Preto, né, é bom fazer esse consórcio, porque as pessoas compram, né, quando se leva para a feira, quando se manda na cesta, as pessoas compram folha de brócolis, né? Por exemplo, onde eu vivo, lá perto de Curitiba, a gente leva folha de brócolis, o pessoal fica chateado, não gosta, né? Então esse consórcio em Curitiba, por exemplo, não é tão bom, porque as pessoas não gostam de comprar folha de brócolis, né? Mas aqui nessa região a gente sabe que as pessoas compram folha de brócolis, né? Então esse manejo do brócolis ele é fundamental, né? A gente vem subindo a copa do brócolis. Isso aqui é uma poda, é um manejo de estratificação. Você está erguendo a copa do brócolis, né, para deixar o espaço da cenoura, porque brócolis é alto, cenoura é médio, né? Então isso aqui já seria uma poda de estratificação, né? Então a gente está raleando agora a cenoura, eliminando os rabanetes que ainda sobraram aqui, que sempre acaba ficando um outro para trás, né? Que estava muito pequenininho no momento, que não conseguiu arrancar, né? Isso aqui vai virando matéria orgânica, a gente pode cobrir no rabanete os que não estão bons para comer, né? E a cenoura a gente vai raleando, deixando uma a cada 3 centímetros, né? E aí quem vende a cenoura pequenininha dá para separar para vender, né? Tem gente que come a folha refogada, né? Dá para fazer alguns usos, né? Então o primeiro manejo é a colheita, né? A colheita feita na hora certa para a gente é fundamental, né? O rabanete sair no momento certo pra gente é muito importante. Esse consórcio a gente já faz há muito tempo, rabanete com cenoura, mas é fundamental colher o rabanete no momento certo, né? A gente sabe que existe uma certa dificuldade nesse consórcio, porque o rabanete ele é uma planta que você tem um tempo muito curto de colher, né? Porque o rabanete é assim, você planta ele e aí com 22 dias ele começa a dar sinal que ele vai ficar bom de colher. Com 23, 24 tá perfeito para colher. Aí 25 também tá bom, 26 ele começa a querer rachar, 28 ele vira tipo um isopor, né? E com 30 ele já não tá tão bom para se consumir, né? Então o rabanete ele tem um tempo curto para você colher, né? Diferente da cenoura, que a cenoura você começa a colher mais ou menos com 80 dias
E você vai até uns 120 dias colhendo ela no canteiro. Então a cenoura você tem um prazo grande para tirar do canteiro, né? E a cenoura é uma planta que a gente sabe que ela vende mais, né? O pessoal leva a cenoura para feira. É difícil o agricultor perder cenoura, né? Já o rabanete não é uma planta tão vendida, né? Então muitas vezes a gente faz esse consórcio, cenoura com rabanete, cenoura com rabanete, cenoura com rabanete. A partir de um momento a gente continua só com a cenoura. Porque senão, se a gente não tira o rabanete na hora certa, não é só o prejuízo de tempo, o prejuízo de semente que a gente teve. É um prejuízo no consórcio. O rabanete vai entrar em senescência, ele vai estagnar e ele vai mandar esse sinal de senescência para as outras plantas, né? Então aqui a gente está falando de 3 manejos, né? Um de tirar as plantas velhas de rabanete, porque ela já entrou em senescência. Outro de ralear, desbastar a cenoura, né? Porque a cenoura para a gente é muito importante plantar ela densa, né? Porque a cenoura ela tem uma taxa de germinação baixa. Então a gente planta ela bem densa, né? Para depois fazer um raleio deixando uma planta a cada 3 centímetros. Né? Porque se a gente planta ela já a cada 3 centímetros, não vai nascer aquela quantidade que a gente quer, né? E cenoura a gente é obrigado a plantar por semente, né? Eu já vi várias pessoas experimentando plantar cenoura por muda, por plantulazinha, e não cresce, né, Zé? Não dá certo. A cenoura tem que ser por semente. Então a gente planta uma quantidade grande para fazer esse raleio que a gente está fazendo agora, né? Então a gente está tirando o rabanete, a gente está raleando a cenoura e a gente está fazendo uma poda de estratificação no brócolis, né? Tirando um pouco essas folhas que estão indo muito para cima da cenoura, né? Vou experimentar fazer. Pra me comer, porque eu nunca nem consome que comia a folha. Sim, muita gente consome, muita gente compra, né? A folha do brócolis, tem gente até que gosta mais de folha de brócolis do que folha de couve, né? Então, por exemplo, esse consórcio lá na região onde eu vivo, perto de Curitiba, né? Que as pessoas não compram folha de brócolis, a gente coloca a couve, né? Porque a couve a gente vai tirando a folha, né? Para subir o extrato do brócolis, né? Aqui a gente está vendo um outro consórcio, né? Aqui então a gente tinha repolho, né? É repolho? Esse é repolho, né? É couve. Esse é couve. Esse aqui parece repolho, né? Pode Tá ser fechado. repolho. Esse é couve. Então a gente tem a couve, aqui tem um repolho que entrou no meio. Tinha rúcula, né? Rúcula, alface. E tinha alface, É. né? Então o que aconteceu, né? A rúcula, ela ocupou os espaços entre os alfaces, né? E aí colheu a rúcula, mais ou menos com 30 dias, 35, Foi. né? Depois colheu os alfaces com mais ou menos 40 dias, né? E agora ficou o couve, né? Então você tinha plantas de estratos diferentes, né? Como a couve e a alface, que ficam em estratos diferentes, e que vão viver tempos de vida diferentes, né? Agora aqui, Zéza, tem uma coisa que já é uma questão de manejo, né? Que o que acontece? A rúcula, ela tem um ciclo de vida mais curto, né? Então ela vai criar o alface e o alface vai criar a couve, né? E aí quando a gente não tira a rúcula no momento certo, né? Quando ela vai ficar já um pouco mais velha, com senescência, né? Ela começa a segurar. Você vê que essa couve já está um pouquinho mais segura do que essa aqui, né? Então tirar a planta no momento certo, pra gente também é muito importante, né? Então aqui a gente tem consórcios, né? Aqui era rúcula, com alface e couve, ali rabanete, cenoura e brócolis, né? Ali a gente já tinha alface, couve e tomate. Cada canteiro tem um consórcio, né? E ali a gente tem um canteiro onde estão as árvores, né? Ali tem glericídia, ali tem bananeira, né? Ali tem muvuca de semente de árvore. Então as árvores de poda, né? Então aqui a gente faz os consórcios de hortaliça, né? A gente vai colhendo esses consórcios, né? E a gente vai replantar depois de novo, né? E essas árvores vão estar crescendo, né? Aqui são árvores de poda. Quando essas árvores estiverem grandes, né? A gente vai estar podando essas árvores, derrubando a bananeira e voltando com os consórcios de hortaliça aqui. As árvores e a bananeira gerando a matéria orgânica no próprio local para a gente poder fazer esses consórcios, né? É importante entender que se a gente olhar para esses 3 canteiros aqui que estão na entrelinha, ali tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui foi alface, rúcula e couve, aqui também alface, rúcula e couve, ali foi cenoura, brócolis e rabanete, né?
são consórcios, cada canteiro são consórcios com planta diferente. Esse consórcio é diferente daquele. Só que eles têm uma coisa em comum, que é o tempo, né? O tempo daquele consórcio é muito parecido com esse, que é parecido com esse, né? Aquele consórcio, depois de 110 dias, já não vai ter mais nenhuma planta, porque a gente já colheu a cenoura e já colheu o brócolis. O rabanete já saiu já faz algum tempo, né? Aqui já saiu a alface e a rúcula recentemente, né? E ainda tem a couve que ainda vai até uns 100, 110 dias, né? Depois de 100, 110 dias, né, a ideia é tirar todas as plantas desses 3 canteiros, né? A couve talvez esteja no seu final de vida, você vai lá e corta ela, né? E a gente vai fazer um outro plantio aqui nesses 3 canteiros, né? É importante a gente entender que cada entrelinha, né, a gente chama as entrelinhas como entre uma linha de árvore e outra. Então ali tem uma linha de árvore onde está o tomate e aqui tem uma outra linha de árvore, né, onde está a pimenta. Aí a gente tem a glicídia, tem a banana, lá também tem glicídia, tem banana, né? E cada entrelinha de árvore é importante pensar os 3 canteiros, no caso aqui, consórcios de tempo de vida parecido, né? Que aqui é um consórcio de 110 dias, né? Por quê? Eu poderia fazer um consórcio aqui, por exemplo, com brócolis, almeirão, coentro ou rabanete, mandioca e gengibre, né? Só que esse consórcio, ele é um consórcio de 12 meses. Porque a mandioca e o gengibre são plantas que vão ficar 12 meses aqui nesse canteiro. Vou colher o coentro ou o rabanete com 30 dias, né? Vou colher o almeirão com 60 dias, né? O brócolis com 90 dias e vai ficar a mandioca e o gengibre que ficam 12 meses, né? Então aqui vai um consórcio de 12 meses, né? E aí é importante, se eu optar por colocar um consórcio de 12 meses aqui, colocar nos 3 canteiros também. Porque senão o que vai acontecer, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, brócolis, almeirão, rúcula, mandioca e gengibre. E aqui eu vou ter cenoura, rabanete e brócolis. Eu vou desocupar aquele canteiro, né, dali, mas esses aqui ainda vão estar com plantas, no caso a mandioca e o gengibre, né? E as plantas elas não são separadas, né? Isso aqui é como se fosse um organismo. Essa entrelinha é como se fosse um organismo, né? Se eu tiro aquele consórcio de lá e planto um novo consórcio, né, ele vai ter influência desses outros canteiros. Essas plantas vão estar em senescência, mandando um sinal de senescência para aquele canteiro, né? Então, cada entrelinha dessa aqui, a gente planeja como se fosse um organismo. Então, esse aqui é um organismo de 110 dias. Mas a próxima entrelinha, ela pode ser um organismo de 12 meses. A outra de 6 meses, né? A gente pode fazer um consórcio de 6 meses. Por exemplo, coentro, chicória, couve-flor e berinjela, né? Porque a berinjela vai ficar aí os seus 6 meses. Então aqui ele é um consórcio de 6 meses. Então cada entrelinha de árvore, a gente pode planejar de uma forma. É importante lembrar que esse desenho que a gente está vendo aqui, né, esse planejamento, né, aqui da ZESA, é um planejamento para anual. É um planejamento para a gente poder ficar voltando com as plantas anuais na mesma área por mais tempo, tendo árvore, né? Tem na glicídia, tem nas aves nativas, tem na bananeira, né? Que vão ser podadas, a bananeira vai ser derrubada e essa matéria orgânica vai ser levada para a entrelinha, vai cobrir os canteiros e vai fazer outro consórcio. Então esse desenho, né, esse planejamento, ele permite que, se a gente quiser nessa mesma área, daqui 5, daqui mais anos, a gente continuar com as nossas hortaliças, a gente consegue. Porque não tem fruta, né? Porque se eu tenho laranja, por exemplo, se eu tenho abacate, se eu tenho graviola, como outros plantios que a gente já fez, né, que a gente faz, eu não vou podar a minha laranja, o meu abacate, a minha graviola, igual a gente poda a glicídia, igual poda a mutamba, igual poda a aroeira, né? Então esse aqui é um planejamento para a gente ficar voltando com o anual, né? Mais na frente, né, hoje, ali na área do Zaqueu, a gente vai ver uma outra situação. Uma situação onde ele tinha isso aqui, né, e ele ficou plantando hortaliças durante muitos anos. A área já tem mais de 6 anos, né? E o Zaqueu está um pouco cansado de hortaliça, né? E hoje o que a gente está fazendo, a gente vai olhar isso melhor lá depois, a gente está derrubando todo esse sistema, né? Derrubando a glicídia, ela vai brotar de novo, né?
derrubando as outras árvores, elas vão rebrotarem de novo, como o eucalipto, né? E redesenhando o plantio para ter fruta, para ser um sistema mais sucessional, para a sucessão caminhar, para a gente não ficar voltando com as plantas anuais, no caso aqui, como a gente vê, as hortaliças, né? Eu trabalhei a vida inteira, eu gostaria de falar um pouquinho disso, cuidando de pessoas. Eu trabalhava no hospital, trabalhei 30 anos, aposentei. Quando eu aposentei, eu já estava aqui. Eu e a minha família. Então, a gente quando mora na cidade, bate na porta lá um rapazinho vendendo uma verdura, a gente compra essa verdura, mas a gente não sabe o trabalho que é para fazer essa verdura, o amor que é para fazer essa verdura. Então eu falo não só por mim, eu acho que o pequeno agricultor, ele tem um pouco de dificuldade na poda, na hora da poda, né, Namastê? E é isso que tem que entrar na nossa concepção. A poda, para jogar para a terra, para devolver para a terra o que ela precisa. Tudo isso é uma coisa assim que mexe no coração da gente. E a gente não entendia isso. Eu e meu marido, a gente não entendia que a terra tinha que estar coberta, tinha que estar forrada. A gente fazia como todo mundo faz, a maioria. Capina, junta, montou, põe fogo. Então, hoje eu penso dessa forma. Eu cuidei de tanta gente e hoje, com 60 anos, eu estou aprendendo a cuidar da terra. Da onde a gente tira a nossa alimentação, a nossa vivência, né? Porque você não vive lá na cidade sem uma coisa que dá roça. Entende? Então, hoje com 60 anos, eu estou vivendo. E estou sentindo isso, estou aprendendo isso com esses meninos. E estou só agradecendo a Deus, só tenho gratidão, gratidão e gratidão. Obrigado por todos vocês terem vindo. E para mim é uma honra ter esses meninos aqui para ensinar a gente. Abraços. Como a gente falou no começo, né? A Agrofloresta não é uma foto, a Agrofloresta é um filme, né? E aqui a gente está olhando uma outra imagem desse filme, né? Um outro momento, né? E aí tem uma frase de um agricultor, né? O Pedro Baiano, ele fala assim, que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma agrofloresta bem feita. E a segunda melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é uma agrofloresta mal feita. Né? Não é querer dizer que isso aqui está mal feito, né, Zaqueu? É que aqui não é o caso de ter sido mal feito, é um caso de que foi feito um planejamento inicial, né, para essa área e tem toda uma história, né, de como foi implantado, o objetivo, né, um objetivo muito parecido com aquela área que a gente estava ali agora, né, na Zesa, mas essa área agora está no processo de se redesenhar, né, Zaqueu? De redesenhar esse plantio. Né? E aí a gente parte, né, isso que a gente fala, tá mal feito, não está produzindo, tal, mas olha para isso, né? A gente tem muita matéria orgânica, a gente tem árvore, tem um solo extremamente estruturado, com vida. Né? Então a gente parte de um outro patamar. Né? Essa área aqui, quem conheceu ela no início, por exemplo, era uma área que era um corredor de passagem de caminhão de cana. Então aqui era uma monocultura de cana e aqui, mais ou menos nesse espaço aqui, era um dos corredores onde passavam os caminhões de cana. Quando a gente veio para cá, a gente começou a derrubar a cana. A gente não conhecia nada de agrofloresta, então o que a gente aprendia era vamos derrubar essa cana e vamos arar e vamos plantar milho, mandioca, essas coisas todas, né? Se a gente tivesse essa experiência, soubesse disso no início, como fazer, talvez a gente tinha adiantado um tempo. Mas quando a gente fez isso, a terra ela regrediu. Então, quando a gente arou fazendo, igual estava ali, por exemplo, que o vizinho está fazendo, ela regrediu. Então aqui quem olhava no início, principalmente perto do corredor onde passava a cana, parecia uma plantação de arroz, mas era o timbete. Aquela coisinha que garra na perna da gente. Então era uma desgraceira total. Bom, o que a gente fez aqui?
Em 2012, quando a gente fez uma visita e começou a fazer a experiência, nós fizemos uma horta agroflorestal aqui. Então a gente preparou o solo, encanteirou tudo e plantamos, roçamos esse lote do vizinho aqui, tudinho, trouxemos todo o capim de lá e fez a cobertura de todo esse sistema aqui. E aqui a gente plantou hortaliças. Então, nós plantamos durante uns 3 anos hortaliça e estruturamos nessas linhas, onde a gente plantou, aqui tinha banana, o eucalipto, glicídia. Isso aconteceu a última vez em 2016. A partir de 2016, ela ficou em pousio até agora. Aí a gente fala, mas durante esse tempo ela ficou, só que hoje a gente analisou, e aqui a gente vai fazer um sistema diferente, não vai ser um sistema de hortaliça, apesar que a gente pode colher aqui muita coisa ainda. Não vai colher um alface, uma rúcula, mas vamos colher brócolis, couve, qualquer tipo de alimento que a gente quiser colocar aqui, a gente vai. Mas a experiência que nós estamos fazendo, e esse era o meu sonho desde o início, é que a gente pudesse ter um solo numa condição de que não precisasse nenhum tipo de maquinária, só facão, alguma outra ferramenta. Então essa é a tendência, a gente fazer um plantio direto. É uma roça de toco sem fogo. Então a gente está derrubando toda a estrutura de madeira e capim, folha que está aqui, acumulando por cima. A madeira a gente está concentrando ela mais próximo do solo, então fazendo alinhados, né, para facilitar o trânsito e tudo. E aqui a gente vai plantar uma roça de toco. Entre as culturas que a gente pretende colocar aqui, a gente vai colocar banana, vai colocar inhame, gengibre, açafrão, milho, feijão, abacaxi, café, todo esse sistema. A gente pretende colocar aqui um consórcio com um planejamento de 3 anos. Então, durante 3 anos, a gente vai fazer todo um plantio aqui e a tendência é fazer manejo e colheita durante 3 anos. E depois disso, a gente vai fazer de novo a interferência no sistema, a pulsação do sistema, né? Porque é isso que a gente tem que entender, que um processo agroflorestal, muitas pessoas que não têm um conhecimento mais assim, acham que a agrofloresta é plantar e depois virar uma mata e pronto, acabou. Não é isso. A gente fala que a agrofloresta é mais um coração do que um pulmão, entendeu? Então, de vez em quando, ela tem que pulsar, tem que abrir a clareira, jogar o sistema, porque o processo da renovação, então nesse processo, tudo isso aqui vai brotar de novo, é muito melhor para um sistema do que uma floresta como o pulmão, tudo estabilizado. Então essa pulsação, ela dá uma dinâmica perfeita no sistema, e de onde vem toda essa produção que a gente pretende tirar aqui, né? Então aqui é um sistema 2.500 metros quadrados que vai ter, e a gente pretende colocar um sistema por um consórcio pelo menos de 3 anos. A gente poderia optar por um consórcio mais curto, um consórcio mais longo, mas a gente vai ter essa experiência de fazer isso aqui, porque se tudo der certo de como a gente está planejando, é bom a gente ter, como os lotes aqui são pequenos, mas tem em torno de 15, 20 mil metros quadrados cada lote aqui. Nós estamos falando de 2.500 metros quadrados. Se isso der certo, é possível fazer 5, 6 sistemas dentro de um lote desse, e aí um ano após o outro. Então, se a pessoa pretender produzir esse tipo de cultura, que também pode mudar o consórcio de um outro, mas dá uma dinâmica no lote inteiro e fazer com que faça esse ano, faça um outro pedaço ano que vem. Então fica uma dinâmica boa, né? Então também é uma experiência para a gente estar colocando para os demais companheiros aí um sistema mais, não é de hortaliça, mas um sistema que dá uma produção abundante, né? E uma produção mais a longo tempo. É isso. Então essa aqui era uma área que você partiu de uma área degradada, né, compactada, sem matéria orgânica, sem vida no solo, né? Então foi plantado com hortaliça, parecido com o que a gente estava ali na Zesa agora, né? E a gente não consegue fazer milagre, né? Então, por exemplo, naquele momento, assim como na Zesa, né, foi trazido esterco, né, foi trazido recurso para conseguir ter um brócolis, conseguir ter uma alface, conseguir ter uma rúcula, né? Mais junto foi plantado as árvores, né? A cada 5 metros aqui tem uma linha de árvore, onde tem a glicídia, o eucalipto, ali tem um bucajá, tem mogno,
as árvores nas linhas, né? E no meio foi feito, na entrelinha foi feito consórcio de hortaliça, como a gente falou, né? Essas árvores foram podadas algumas vezes, né, Zaqueu? Podava, voltava com hortaliça, principalmente naquela parte mais do começo, né? E hoje, o que está sendo feito aqui é uma clareira, né? A clareira, ela faz parte da floresta. Quem estuda floresta fala que 24% da floresta está em constante processo de abertura de clareira. Quando a gente olha para uma floresta, a gente não está olhando para uma floresta, a gente está olhando para um mosaico de floresta. Muitas vezes a gente olha um pedacinho e aquele pedacinho tem 100 anos de idade da floresta. Mas do lado tem um pedacinho com 10 anos e do lado com 40, com 60. Porque esse pedaço, a floresta caiu há 100 anos atrás, né? E se renovou a partir da clareira. Mas esse outro pedaço com 15, aquele outro com 40. Né? Então isso aqui é como se fosse uma clareira da floresta. Né? Então a gente está recomeçando. Só que não é um ciclo. Né? A gente não começou numa área degradada, né? E aí se transformou nisso aqui, um solo estruturado, todo grumoso, né? Com matéria orgânica, com árvore, com sistema radicular profundo. Né? E a gente não está abrindo a clareira e começando de novo. Porque não é um ciclo, não está se fechando um ciclo. É como se fosse uma espiral. Né? A gente partiu daqui. Né? E gerou vida, gerou com muita árvore, com muita matéria orgânica. E quando a gente coloca tudo para baixo, né? Como está sendo feito aqui, e recomeça o nosso plantio, né? A gente não recomeça daqui de baixo de novo, porque a nossa quantidade e qualidade de vida no lugar é outra. Né? Tem um plantio que o Zaqueu fez ali, que a gente vai poder ver ali depois, né? Que já está um pouco mais avançado do que esse aqui, que foi pós ter, né, podado as árvores, organizado a matéria orgânica, onde a gente já vê um lugar onde era degradado, né? Onde não podia se pensar em ter plantas exigentes como tomate, como mamão, como milho. Né? E anos depois, né, quando se abre uma clareira, como está sendo feito aqui, se planta tomate, se planta milho, se planta mamão, sem adubo, sem trazer insumo de fora. Né? Nem organicamente, nem quimicamente, não se trouxe nada, nem pó de rocha, nem calcário, nem esterco. Né? Através dos processos, através da matéria orgânica, né, se gerou condições para vir com essas plantas. Por isso que a gente fala que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma agrofloresta bem feita. E a segunda melhor coisa que a gente pode fazer é uma agrofloresta mal feita. Né? Porque por mais que muitas vezes a gente comete um monte de erros, né? Quando a gente vai recomeçar, né, a gente recomeça num outro solo, né, com muita vida no solo. Aqui está acontecendo um processo muito interessante também. Né? Eu me lembro muito quando a gente ia conversar com as pessoas, né, de, vamos fazer um módulozinho, e esse módulozinho vai ter uma linha de árvore a cada 5 metros, né? Mas essas árvores a gente vai estar podando, porque a árvore é muito importante para gerar matéria orgânica. Muitas vezes, algumas pessoas tinham um pouco de resistência, e algumas pessoas até falam assim, mas será que meu módulo não poderia ser 10 metros entre uma linha de árvore e outra, em vez de ser 5 metros, como está aqui? Né? E a gente vê aqui uma coisa bem interessante, que esse plantio está se redesenhando, aqui, para agora ter uma linha de árvore a cada 2,5 em vez de cada 5. Então ali onde a gente vai ver agora, a gente vai falar um pouco do desenho também, né? Tá se colocando mais uma linha de árvore aqui no meio, para ter uma linha de árvore a cada 2,5, ao invés de ter uma linha de árvore a cada 5 metros, né? Para ter mais matéria orgânica, para ter mais vida, para ter mais raiz quebrando o solo ali, né? É porque quando você... A tendência, o que coloca na nossa cabeça se você tem uma árvore, não dá para produzir mais nada no local, né? Então você fala, mas como é que... Se eu tenho uma árvore aqui, quando fala, mas pelo menos fosse uma mangueira, se pelo menos fosse pé de abacate, pelo menos teria abacate e manga, né? Mas o que um eucalipto, o que uma glicídia vai me dar? Tá certo. Se ele ficar lá parado no tempo, virar uma árvore lá e você nunca manejar ela, talvez você não consiga produzir nada embaixo. Mas se você entender que aquela árvore está ali para você fazer o manejo, colocar comida no solo, para você ter os teus amigos que estão no solo aqui para te ajudar, para você não precisar nem trazer nada de insumo de fora, então quando você entende isso, você quer plantar o máximo de árvore possível no sistema, né? Quando você faz esse manejo e coloca tudo no chão, seu solo cada vez fica melhor. E isso é muito importante, porque principalmente agora que o sistema coloca na nossa cabeça que você só consegue produzir comida se você colocar
adubo, se você colocar pesticida e veneno para você conseguir produzir, até ter na mídia aí está um vídeo que fala que, né, que só é possível alimentar se você colocar adubo químico e veneno. Aqui a gente coloca tudo isso por terra, porque aqui a gente quer fazer um plantio de tudo isso sem trazer nenhum insumo externo, só do que é produzido no próprio local, né? Então, isso a gente aqui não vai estar colocando nenhum tipo de adubo, nem orgânico, nem nada. A gente quer fazer exatamente com o solo da estrutura que está e produzir todos esses produtos que a gente propõe aqui nesse sentido. Então isso é muito importante da gente entender esse processo também. Agrofloresta, cada um faz de um jeito, né? Tem gente que planta aleatório. Eu gosto meio que alinhar as coisas, que facilita. Por exemplo, vocês estão vendo até uma linha esticada ali, né? Mas é quando você coloca uma linha de abacaxi bem alinhadinha, quando você for fazer a colheita, quando você vai... Até para você dimensionar também, né? Quando eu vou fazer, quantas mudas de abacaxi eu vou precisar, quantas mudas de banana. Então, se eu souber aonde que vai cada coisa, eu sei precisar exatamente quanto de cada produto desse, ou de semente, ou de muda, que eu vou precisar para implantar o sistema todo, né? Então, quando você tem uma metodologia mais alinhadinha, mais certinha, não que isso seja a regra, né? Pode ser de qualquer jeito, pode ser tudo também bagunçado, tanto, só o critério de colocar madeira encostado mais no solo, né? Não ficar externa, aérea, então você coloca ela mais encostada no solo. Mas eu gosto de fazer mais ou menos, ter uma metodologia de alinhamento para facilitar o processo. A gente fala em adubação verde, né? Logo a gente se lembra do feijão de porco, da mucuna, da crotalária, do feijão guandu, né? Isso é bom também, a gente usa muitas vezes, né? Mas a gente fala que a nossa melhor adubação verde é a árvore, né? A árvore, ela tem raiz profunda, né? Ela vai lá embaixo buscar os nutrientes. Ela faz o que a gente chama de ciclagem nutriente. Ela busca os nutrientes lá embaixo e traz para cima e deixa na superfície, né? A madeira tem lignina, né? Que é uma substância muito importante na decomposição, né? Então a gente fala que a nossa adubação verde de brasileiro, né? Brasileiro deveria ser árvore, né? A árvore pra gente ela tem uma função muito grande, né? A gente planta árvore, não é um simples gostar da árvore, a gente gosta muito de árvore, né? Mas é que a árvore tem uma função pra gente, né? De trazer a fertilidade de volta para o solo, né? Então é importante trazer a árvore de volta para a agricultura. Quando a gente tem árvore no lugar, a gente consegue ter, né, os nutrientes de volta no solo. A gente tem um solo com muita matéria orgânica, um solo todo estruturado, né, com toda essa estrutura, né, os grumuzinhos, onde os bichinhos vão comendo e vão cagando, e vão deixando o solo todo estruturado, né? Então aqui, por exemplo, se cair uma chuva, não vai ter erosão, né? Mesmo que o plantio, muitas vezes a gente não se preocupa em fazer em curva de nível, mas como o solo está muito estruturado, toda a água que cair aqui vai ser guardada, né? Porque o solo ele tá estruturado, né? Isso pela árvore, isso pela matéria orgânica. Bom, como o Namastê estava dizendo, o solo estruturado da forma como está, né, pelo manejo que já ocorreu aqui, ainda requer uma manutenção, né, porque é um processo contínuo. E aqui nessa área, com esse manejo das árvores e com essa deposição da matéria orgânica, ela também não pode ser colocada de qualquer forma, né? A matéria orgânica ela tem que ser organizada de forma a facilitar o plantio da área, porque não é uma área que vai ficar em pousio, é uma área que está sendo manejada para cultivo. Então aqui vocês podem perceber que foram feitas linhas, né? Essas linhas com madeira, muita madeira, que saiu do próprio ambiente, das árvores que estavam aqui. Elas são alinhadas de forma a permitir o plantio aqui no centro, né? E para que essa área fique protegida, né, para que o solo não fique exposto, nós também colocamos a própria matéria orgânica das folhas, né, o resultado da poda, e depositamos sobre o solo, fazendo com que a umidade natural que hoje já existe, ela não se perca com o processo de insolação ou com o vento.
né, que também é um grande responsável por secar a superfície do solo. Então, dessa forma, nós conseguimos manter a umidade, aguardando o momento certo do plantio, que não será agora, será logo no início das chuvas. Então, esse solo, ao invés de ele estar sendo manejado com máquina, né, como talvez vocês podem estar vendo ali, ao lado, nessa imagem, ele está sendo manejado com matéria orgânica. E ela vai fazer o trabalho que a máquina está fazendo a um custo muito mais elevado, tá? Que esse revolvimento do solo. Aqui não, o solo, ele já, pela forma como ele é manejado, ó, ele já é grumoso, né? Ele já foi reconstituído pela biota do solo, tá? E a cobertura garante a manutenção dessa área. Então aqui, vocês vejam, nós estamos iniciando essa linha, talvez vocês possam ter uma ideia do processo. A madeira, ela é colocada, então foi feito o alinhamento, né, para que tudo fique numa ordem. A madeira é colocada ao lado, evidentemente quanto mais grossa a madeira, melhor, mas a gente usa o que tem, né? A madeira sempre em contato com o solo, porque é uma forma de garantir que os seres que vivem no solo, né, a biota do solo, ela se alimente dessa madeira, né? Porque a gente, conceitualmente, a gente entende que a madeira coberta, né, e umedecida, ela permite que os micro-organismos se alimentem. A madeira exposta, ela vai fazer com que o cupim se alimente. É preferível que os micro-organismos se alimentem, né, os pequenos animais, do que o próprio cupim com a madeira exposta. Bem, e aqui, né, nessa entrelinha, que tem mais ou menos aqui, nessa entre madeiras, né, tem mais ou menos 40 centímetros, haverá o plantio de diversas espécies. Porque na agrofloresta a gente trabalha com diversidade. Então não trabalharemos com uma única cultura, né? Várias culturas serão implantadas ao mesmo tempo nesta área, né? O Zaqueu estava comentando, depois tem um desenho, a gente vai mostrar para vocês, né? Vão ser colocados linhas de abacaxi, né? Ao lado do abacaxi a gente coloca a cúrcuma, ao lado da cúrcuma a gente coloca o café, né? Ao lado do café mais uma cúrcuma e depois nas linhas principais a gente vai colocar banana. Então assim, existe uma diversidade muito grande de culturas, né? Além do milho, do feijão, da abóbora e mais algumas coisinhas que eu não estou lembrando. Mas é isso. Então aqui a gente não está matando essas árvores que estão aqui, né? Então a gente tem aqui o eucalipto, né? Tem a glericídia, mais para frente a gente vai ter outras árvores, como o mogno, um bucajá, né? Essa árvore a gente não está matando ela, essa aqui é uma poda, né? Ela vai rebrotar. Tem todo um cuidado, né, de cortar inclinado para a água não acumular, escorrer, né? De deixar esse toco de mais ou menos esses 15 centímetros aqui, né? O corte ele é feito para o lado do sol nascente, né? Porque se ele ficar para o lado do sol poente, com o sol mais forte, queima muito a ferida, né? Então tem toda uma preocupação para que essa árvore rebrote, né? Então esse aqui é o eucalipto, a glericídio, né? Essas árvores vão rebrotar aqui em meio a esse plantio, né? Isso está gerando muita matéria orgânica, né? Isso gera descarte de raiz. Quando você reduz a copa de uma árvore, ela abandona parte das raízes. Isso vai estar adubando muito o solo embaixo, né? Essa árvore vai crescer. Quando uma árvore está crescendo, ela libera hormônios de crescimento para as outras plantas, né? E no momento que a gente faz isso, né, a gente vai plantar todo o sistema, né, com uma sucessão, né, onde vai vir primeiro o feijão, o milho, a abóbora, depois vai ter banana, abacaxi, mandioca, mamão, né? Então vai ter uma sucessão e nesse momento a gente vai colocar mais árvore aqui, né? A gente vai estar entrando com amendoim bravo, com cajá, com leucena, mutamba, babosa branca, né? A ideia é entrar com mais árvores, abacate tanto para fruta quanto para poda também, manga, né? A gente vai estar entrando com mais árvores aqui nesse sistema, né? Então a gente está sincronizando o que já tem, né, as árvores que já estão aqui, com o que vai entrar. A gente faz essa sincronização com a poda, que a poda nesse caso é uma poda mais drástica, é uma poda mais baixa, mas é um corte feito pensando para essa árvore poder rebrotar, né? Por que plantar mais árvore? Primeiro, para a gente ter mais quantidade
de matéria orgânica, né? Porque você vai ter estratificação. Então você vai ter o eucalipto, que é emergente, aí a glicídia, que é extrato alto, você pode ter o urucum, que é extrato médio. Então quando você tem a estratificação, né, você vai ter mais quantidade e você também vai ter mais qualidade, né? Porque a diversidade, ela sempre traz uma maior qualidade, né? Então você vai ter a glicídia, que se associa com bactérias que consegue fixar melhor o nitrogênio. Aí você tem o urucum, que se associa com outras bactérias que consegue disponibilizar melhor o fósforo, né? Então a diversidade sempre vai ser melhor, né? A gente sabe que se a gente cobrir o solo só com eucalipto, já é muito melhor do que deixar o solo descoberto, né? Mas você tem um solo coberto com eucalipto, aí a glicídia, aí o urucum, né? Essa diversidade de tipos de matéria orgânica, a gente tem visto na prática que gera mais fungo, gera mais vida no solo, que vai estar melhorando o solo. Então a diversidade, para a gente, ela sempre é melhor, né? E não é um feitiço a diversidade, é porque existe uma questão prática. Quando você tem diversidade, cada planta vai fazer uma função no sistema. Algumas fixam mais nitrogênio, outras ciclam mais potássio, outras disponibilizam mais fósforo, né? Então essa diversidade para a gente é muito importante, né? Então a gente vai entrar aqui na linha da árvore, né? Da árvore que já está aqui. Como a gente avaliou que o solo tá bem fofo, está bem estruturado, né? Pelo trabalho que as árvores já vêm fazendo aqui, né? A gente vai fazer um plantio direto, sem afofar o solo, né? Como se fosse um plantio direto em uma adubação verde arbórea, né? Então a gente vai plantar mais árvores aqui nessa linha. A gente vai colocar gengibre, porque o gengibre adora comer madeira em decomposição. A gente vai colocar gengibre aqui na linha da árvore. Vai colocar mandioca, principalmente com a função de criar as árvores aqui nessa linha, né? No meio, que aqui dá 2,5 metros, né, dessa linha de árvore para aqui onde vai ter outra linha de árvore, né? A gente vai entrar com mais uma linha com árvore também, com muvuca de semente. A gente vai pegar as sementes, quebra a dormência de algumas, como o guapuruvu, que tem dormência. A gente mistura, faz uma mescla, uma muvuca dessas sementes e vai fazer plantio de árvore nessa linha a partir de semente, né? No meio, entre uma linha de árvore e outra, né, nesses 2,5 metros, porque de uma linha de árvore para outra tinha 5. Está entrando com outra agora você tem uma linha de árvore a cada 2,5. Exatamente no meio vai entrar uma linha de café, né? E aqui, entre o café e a linha de árvore, uma linha de abacaxi, né? E depois a gente vai colocar as plantas anuais, que tem a função de criar essas plantas do futuro, como a banana, como o mamão, como as árvores, né? Então vai entrar as anuais, milho, feijão, abóbora, né? Então vai existir uma sucessão de colheitas, né? Primeiro vai ter abóbora, feijão, milho, né? Pode entrar tomate no plantio da banana, por exemplo, pode entrar várias outras coisas, né? Então as plantas anuais, quiabo, aqui vai ser mais focado nas plantas anuais do que a gente chama de roça. Quiabo, milho, feijão, abóbora, talvez um jiló, uma berinjela. Porque a época de plantio, que vai ser mais ou menos outubro, né, é melhor para essas plantas. Se a gente fosse plantar agora, seria brócolis, alface, rúcula, né? Mas como a gente vai estar numa época boa para as plantas de roça, a gente vai entrar mais com foco nas plantas de roça. Então a gente vai ter as roças anuais gerando renda nesse começo, abóbora, milho, feijão, quiabo, né? Talvez um tomatinho junto com a bananeira, né? Depois vai ter renda do abacaxi, da mandioca, da banana, do mamão, né? Entre mais ou menos esse 1 ano até os 3 anos, né? E aí é quando o café começa a produzir, né? Com 2 anos. A ideia é fazer a primeira colheita do café com 2 anos, que a gente sabe que é uma colheita não muito grande. Depois uma com 3. Depois da colheita do café, a ideia é decepar esse café, né? E a gente vai pulsar o sistema, vai derrubar as bananeiras, vai podar as árvores de novo e fazer um outro plantio, porque o abacaxi já entrou no seu final de ciclo, o mamão já entrou no final de ciclo, e a gente vai fazer esse pulso que o Zaqueu falou, né? Como o coração que fica pulsando. Vai pulsar de novo, podar as árvores, né? Derrubar as bananeiras e recomeçar o nosso sistema de novo a partir de uma clareira. Então esse aqui é um planejamento, né, de um pulso a cada 3 anos. Ali na ZESA, né, a gente viu um sistema onde a gente vai estar pulsando a cada
110 dias, 120 dias. Né? A gente vai podar as árvores, derrubar a bananeira e voltar com o consórcio de hortaliça. Né? Então aqui, o Zaqueu está redesenhando esse sistema para não ficar pulsando a cada 3, 4 meses, para estar pulsando a cada 3 anos. Né? Uma das árvores que a gente usa bastante para adubação verde arbórea, né? Que é o eucalipto. Né? Essa planta que a gente vê que está gerando bastante matéria orgânica, junto com a glicídia, junto com as outras plantas. Né? A gente sabe que existe um pouco uma resistência contra o eucalipto. Né? Mas é importante entender, né, as referências que a gente tem. Quando a gente pensa em eucalipto, a gente logo pensa no que a gente tem como referência, né, aqueles eucaliptos de beira de estrada, das empresas. Né? E tem esse também. Né? Mas tem esse eucalipto que a gente planta junto a uma diversidade. Né? A gente vê que ele é uma planta muito boa, porque ele cresce muito rápido. Né? Ele é muito boa de poda, a gente pode podar embaixo, pode podar em cima, que ele rebrota. Né? Mas aqui ele está sendo plantado junto a uma diversidade. Né? O eucalipto é uma planta emergente. Né? E a gente viu, né, em fases anteriores do curso, né, aquela questão dos estratos. Né? Você tem os emergentes, os altos, os médios, os baixos. Né? Como aqui na nossa região, o jatobá seria extrato emergente, o jequitibá, a peroba, o angico, são plantas emergentes. Né? E esses emergentes, né, assim como o eucalipto na Austrália, né, que é uma planta australiana, e aí na floresta, eu já tive nos lugares de centro de origem de eucalipto na Austrália, né, você tem o eucalipto aqui, outro acolá, e aí embaixo você tem as acácias, que são nativas da Austrália também, você tem o cedro australiano, as tecas e várias outras, a grevilha robusta, várias outras plantas dentro de um sistema. Né? Então o eucalipto está dentro do sistema, com diversidade, ocupando a sua estratificação. Né? Agora, se a gente adensar, por exemplo, o nosso sagrado jatobá, né? Ou o nosso jequitibá, que é uma planta emergente, que nas florestas nativas daqui, elas estão ocupando no máximo 20% do seu extrato. Né? Se a gente pegar essas plantas e colocar para ocupar 100%, que são as monoculturas de eucalipto, vai acontecer a mesma coisa. Então o problema não é o eucalipto, o problema é a forma como ele está sendo plantado. Né? Então quando a gente planta ele, né, numa densidade correta, ele é manejado, né, ele vem sendo uma planta benéfica para o sistema, porque ele é uma planta que cresce muito rápido, né, aceita muita poda e gera muita matéria orgânica. Então ele é mais uma das plantas, né, mas nenhuma mono é boa. Né? Pode ser uma monocultura de piqui, né, que não vai ser bom. Né? Então, para a gente não é o eucalipto, é a forma como ele está sendo plantado dentro do sistema. Tem muitas áreas que ele é plantado pensando numa sucessão, então a gente planta ele junto com o jatobá, junto com o jequitibá. Ele vai criar esse jatobá, esse jequitibá, a gente está podando ele constantemente e com o tempo ele sai. E aí fica o jatobá, fica o jequitibá. Existe uma pesquisa na Coopera Floresta, né, uma cooperativa que já trabalha com a floresta há mais de 20 anos, onde um pesquisador, né, o Walter Steinbock, faz um levantamento numa agrofloresta do Zezefredo e ele observa que no momento do plantio, o Zezefredo planta 80% das espécies eram exóticas, só 20% eram nativas. Quando se faz um levantamento, né, quase 20 anos depois, esse número ele tinha invertido. Né, só 20% era exótica e 80% era nativa. Então as exóticas que foram plantadas, né, como o cinamomo, como o eucalipto e outras espécies, ajudaram a criar as nativas. Os agricultores foram podando essas árvores, gerando matéria orgânica, estruturando o solo, né? E depois elas saem e ficam as nativas. Né? Então o que a gente busca é tentar olhar a função da espécie e tentar encaixar ela dentro do sistema. Bom dia a todos, eu sou Isabela Botelho, moro aqui, sou assentada no assentamento Mário Lago, faço parte do grupo do curso da UFSCar, da ATER. Junto com o pessoal vamos somando aí no curso e na luta aqui, no manejo. Vou falar um pouquinho sobre aqui. Aqui a gente fez a gente cortou, né, como que chama, gente? O eucalipto e as gliricídias. E aí a gente faz o alinhamento com a própria madeira. A gente pica ela, põe ela em alinhamento para a gente ir montando os canteiros. A gente pega, a gente amarra a corda no eucalipto por cima, né? E vem, primeiro a gente faz o bico, né, que é onde a gente quer a queda do eucalipto, pro lado que a gente quer. Então a gente faz aquele copinho, né? É copinho que chama? A gente faz o copo dela e aí a gente vem do outro lado cortando. Nisso a gente tem a queda do eucalipto. Ele no chão a gente já vem cortando cada pedaço dele para a gente ir formando
o espaço do canteiro aqui certinho. Então, como nós falamos anteriormente, essa aqui é uma área que a gente fez a pulsação desse sistema. Foi feito em final de dezembro. Então era a área que tinha bastante leucena, por exemplo, e banana. Então a gente derrubou todo o sistema, jogou para baixo. E algum material que a gente fez uma poda de algumas árvores que tinha aqui, uma figueira, os abacateiros. E aí a gente tinha um triturador, inclusive a gente triturou, colocou um material mais fino, né? Então, um material triturado que a gente colocou nas linhas do café. E aí a gente implantou aqui os abacaxis, os cafés nas linhas, mamão, mandioca. A mandioca foi plantada tanto para criar o café, né? No caso dessa daqui, ela foi plantada para criar o café. E a gente plantou também na linha de abacaxi para colher a mandioca. Então, a gente plantou no sistema onde que as raízes da mandioca vai dar, não na linha do abacaxi, mas nessa entrelinha entre os abacaxis. Então, e o café é colocado aqui também com a mandioca para fazer a criação do café. E colocamos diversas outras árvores, né? Então, nas linhas do café, a cada café a gente colocou um ou outro tipo de árvore também, de muda, para o sistema ficar cada vez melhor. E aí, então, tá nesse estágio aqui, que a gente já começa a colher mamão, né? Daqui a um tempo a gente vai começar a colher a mandioca. E aí vamos ter abacaxi. E também plantamos aqui feijão e milho. Então aqui a gente já tirou o feijão e o milho. É uma área pequena. Deve dar uns mais ou menos 700, 800 metros quadrados nessa área aqui. E ali vocês vão perceber aqui mais para frente que nas leucenas que estavam mais antigas, a gente podou ela numa altura de 1,80 m, 2 metros, que a gente vai também plantar, tutorando nela a pitaia. Então vocês vão ver alguns pés de pitaias aqui também na área, que a gente quer também colocar nesse sistema aqui um tanto de pitaia também, né? Então a partir daquela pulsação, a gente estabelece esse tipo de agricultura, que também foi plantado sem nenhum insumo externo, só com o material que tem aqui, e também nenhum tipo de adubo, né? Então plantio direto com o material que tinha no próprio sistema, não trouxemos nada de fora. Então a gente, é claro que se tivesse mais estaria melhor, mas a gente já percebe que a gente consegue, o próprio sistema consegue se estabelecer. Então é uma área que, diferente daquela que a gente está manejando para esse próximo ano, essa aqui foi feita um pouco atrasada. Acho que se a gente tivesse feito ela mais no tempo correto, a gente teria um resultado melhor, mas de qualquer forma, sem água, sem nada, durante esse tempo todo, está um pouco requeimada por conta da geada, então requeimou um pouco a mandioca, mas o sistema está aí estabelecido e eu estou muito contente com o resultado. Companheiradas, o que eu torço e que eu vejo é que a gente tem que avançar com esse jeito que a gente está aprendendo para trabalhar. O porquê que eu vejo e o porquê eu sou agricultor, e eu me acredito que eu tenho um grande conhecimento já. Assim, desde a minha família, porque eu sou agricultor em um pequeno espaço pequeno, mas se for em casa, às vezes você vai achar um ovo, você vai achar o pó de coloral, você vai achar o açafrão, você vai achar a rapadura, você vai achar o melaço e várias coisas, tudo de um pedacinho de terra bem pequenininho, só ali ao redor de casa, que falta muita coisa que eu tenho vontade de fazer. Mas quanto ao agrofloresta, eu vejo, porque eu fico triste e vejo que tem que dar bastante segmento, e para nós temos essa responsabilidade, para todos os nossos vizinhos, porque a gente tem muitos produtores aqui, mas eles só conhecem a alface. Ele só sabe fazer a cebolinha e o alface, ele não tem outro conhecimento, não é? Assim, para trazer mais fartura, não conhece as árvores que a gente fala aqui, as outras árvores que possa
vir mais para cá. Então eu fico torcendo para isso sempre acontecendo e para a gente ir conscientizando eles, igual eu já estou consciente da questão do eucalipto, né? Porque eu fiz muita coisa aqui, assim, do eucalipto do passado, assim, que me colocou que ele era vamos supor, que ele era uma árvore que não era legal e tal. Então, o que eu estou mais torcendo aqui para mim é que todo o nosso Mário Lago, ou o Brasil inteiro, comece a trabalhar mais com o jeito de agrofloresta. É isso. E tudo de bom para vocês. O que eu estou achando muito interessante nesses poucos tempos que a gente está ingressando na agroecologia, né? No sistema de agroflorestais, é que maior parte da minha vida eu passei trabalhando com mecanização, né? Máquinas agrícolas, coisas. Então aqui a gente tá tendo o prazer de desmanchar um sistema mecanizado, né? Tá dando lugar para as árvores fazer o serviço que as máquinas pesadas fazem. Porque eu até os meus 25, 30 anos, eu trabalhava com operador de máquina no Paraná. Mexia com colhedeira, trator de pneu pesado, né? Então eu via ali muitas florestas ser desfeitas, arrancando as raízes das árvores e pondo, por exemplo, um subsolador, um arado, para fazer o serviço que as raízes das árvores faziam, né? E a gente percebia que quando derrubavam uma área de floresta de não sei quantos anos que estava formada ali, perava de 2 metros de diâmetro, né? E os caras plantavam naquele sistema ali, derrubando as árvores. Eu cheguei a ver soja produzir ali no oeste do Paraná, 195 sacos por alqueire, onde é que era eles arrancavam a floresta e plantavam naquele primeiro ano, bombava a produção. Depois só vinha funcionando no adubo. E era só a monocultura. Então aqui, com o sistema aqui, a gente está percebendo que pelos poucos quadrinhos que a gente fez aqui, a gente percebe que as árvores estão fazendo o sistema da máquina, fazendo o serviço que a máquina ia fazer, e está dando muito mais resultado do que você pegar e plantar. Passar a máquina uma vez e outra, acabando com o solo. E as pragas, os insetos tomando conta da lavoura, porque eles não têm o que comer, né? Se tivesse, por exemplo, diversidade de planta, eles comiam o que era para eles comer e deixavam a planta, né? Mas como não tem, é só a monocultura, eles plantam só uma coisa só. Então os insetos, eles não têm com que se virar, eles vão comer a planta, né? Então, para salvar a planta, o agrotóxico tomou conta das lavouras, né? Então essas multinacionais, por exemplo, a Monsanto, a Bayer, está tomando conta do mundo com esse sistema aqui. E nesse sistema que nós estamos fazendo aqui, nós estamos percebendo que aqui nesse sistema aqui vai ter diversidade de plantação, não vai ter inseto, não vai ter máquina pesada compactando o solo, mandando a nossa água embora, não sei nem para onde, que aqui a gente está percebendo que a chuva está ficando difícil por causa de diversidade de plantações, né? Porque as árvores é uma bomba d'água que puxa, que leva para cima e traz de volta para o solo. Então, com esse sistema aqui, se nós, todo mundo conscientizar de fazer o sistema aqui, adensar isso aqui com árvore, com bastante diversidade, porque aqui está dando para perceber que tem só duas espécies, tem o eucalipto e a gledicídia, né? E algumas outras meia rala no meio, mas isso aqui, se adensar, esses 2.500 metros quadrados aqui, eu acredito que é equivalente a 5 hectares mecanizados, viu? É isso aí. Bom, pessoal, eu estou vivenciando aqui uma escola, junto com o pessoal que está fazendo essas oficinas nos lotes. E esses dias eu estava comentando com o Damanastê na questão da oficina que foi feita lá onde eu sou assentado. Esse sistema da agrofloresta, na questão da horta, eu fiz uma experiência que a quantidade de água que eu ia gastar diminuiu.
eu estava gastando 3 vezes mais a água que eu estou gastando agora, na horta que foi feita. E além de diminuir a questão do consumo da água, num pedacinho que foi feito a oficina, a gente está colhendo a rúcula, está vindo a alface, então tem uma diversidade de produtos num pequeno pedaço e com uma economia muito grande de água. O Sr. Zé falou da questão da plantação das árvores e num pequeno pedaço a gente entendeu que a água consumida foi reduzida em 70% o consumo. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito importante e quero levar isso para a minha vida. Seria isso. Então, quando a gente vê uma área como essa, a gente tem certeza que daqui vai sair muita comida de verdade, muita comida saudável. E como a Ana Primavera já nos ensinou, um solo sadio vai produzir um alimento sadio. Mas além dessa parte, que é a mais visível, né, que a gente tem certeza que vai sair muita comida saudável daqui, é a gente olhar para um outro lado, que é a questão do que está acontecendo com o nosso planeta. Então, um tipo de manejo como esse e um tipo de agricultura como essa, ela contribui muito para um grande problema que a gente está enfrentando, que é o problema do colapso climático. Esse jeito de produzir comida capitalista para alimentar pessoas ou animais, ele está colocando em risco a vida humana no planeta Terra. Então, quando a gente faz um tipo de manejo de solo como esse, a gente também está criando as condições para que esse solo vivo, alimentado pela floresta manejada, ele possa ter mais condições de fazer uma função ambiental que é muito importante dos solos, que é a questão da retenção de dióxido de carbono. Então, é muito difícil a gente imaginar, né, que a gente vai avançar, né, no processo de conter esse colapso climático se a gente não tiver uma centralidade muito grande no solo. Esse jeito de passar trator, remexer a terra, fazer plantios, né, extensivos, fazer monoculturas, monocultivos, ele acaba com a diversidade, mas ele também coloca o solo com um limite muito grande de fazer as suas funções, que são funções ambientais fundamentais para a vida na Terra. Então, o que os assentados aqui do Mário Lago estão fazendo, além de produzir um alimento saudável, essa prática ela tem uma função social para a humanidade. Então, se a gente conseguir multiplicar agroflorestas, né, ou esse tipo de agricultura em outros lugares, a gente não vai estar contribuindo só com uma comida sadia, mas ao mesmo tempo com essa função ambiental, orgânica da natureza, que é de ter um solo que possa fazer essa função de cumprir, né, esse papel de reter mais dióxido de carbono. Uma outra coisa importante é a gente imaginar que tudo está interligado, né? Então, a gente olha para cá, dá a impressão de que as coisas estão separadas, né? Uma árvore, depois a banana que vai entrar, ou a cúrcuma, mas elas estão interligadas. E quando a gente faz um manejo como esse, né, no sistema, aqui já é um sistema, né? A gente está dando uma informação muito importante, que é uma informação de vida nova. Essa informação de vida nova, tecnicamente, libera esse hormônio do crescimento, que é super importante. Então, nesse momento que a gente vem aqui, interfere, né, nesse sistema, a gente está ajudando, está acelerando um processo que talvez a natureza fosse fazer no seu curso normal. Mas aqui, ao manejar uma área, a gente acelera isso, dá uma informação de renovação muito importante e, com certeza, a árvore e a floresta manejada ajuda a criar as outras plantas e também o alimento para nós e para os animais e para a própria natureza.